Fala galera, tudo bem? Luiz Olivieri, vídeo novo no canal. O vídeo de hoje é a pedido. Mais uma coqueluche do momento aí. Temos recebido vários casos tratando desse assunto, que é um assunto gravíssimo lá no escritório. E também várias perguntas nas caixinhas da rede social. É sobre a inanição laboral. Você sabe o que é isso? Inanição laboral. Uma expressão utilizada lá na área da nutrição para se referir àquelas pessoas que tem uma carência de nutrientes, de alimentos e tudo mais. Isso tem alguma coisa a ver com o trabalho? O que é isso, Luiz? Não estão me dando almoço aqui, ou a janta no meu local de trabalho, não estão deixando eu comer? Não é nada disso. A inanição laboral é uma subclassificação das espécies do assédio moral. A inanição laboral, ela não tem uma previsão expressa na legislação, mas o artigo 186 e 187 do Código Civil, quando falam dos atos ilícitos e do abuso de direito, eles tratam lá que o ato ilícito ele pode ser comissivo, ou seja, por uma ação, e omissivo, ou seja, por uma omissão. E a depender do ato comissivo ou omissivo, ele pode sim ser um ato ilícito que gere, por sua vez, o dever de reparação, na forma como previsto lá no artigo 223G da Consolidação da Lei Trabalhista. Mas vamos lá, deixando o juridiquês de lado, falando uma linguagem bem acessível para você que está querendo entender, a expressão inanição laboral, ela acontece geralmente num cenário de assédio, nos casos em que o trabalhador ele fica à disposição do empregador, na forma lá do artigo 4º da CLT, e o empregador, por sua vez, não lhe atribui nenhuma atividade, deixa o coleguinha sem nada para fazer. Esse cenário, para se caracterizar como um ato ilícito, ele tem que ser imotivado. Por exemplo, se um dia um trabalhador ele voltou de um afastamento previdenciário, por exemplo, e ficou lá alguns minutos esperando o empregador alocá-lo num posto compatível com a sua condição pessoal de saúde, ou aguardando uma visita do médico do trabalho para avaliar o seu posto de trabalho, ok. Mas e se essa condição de inanição, o coleguinha ficar esperando na área de lazer, por exemplo, ou no banco do captador de ponto, onde todos os demais funcionários do departamento ou da empresa o veem naquela situação de vazio trabalhista, a pessoa fica sem nada para fazer. Se isso se repete 1, 2, 3, 4 dias, 5 dias, um mês, um semestre, um ano, até que ponto isso pode soar desidioso por parte do empregador, soar abusivo, né? Ser um fato gerador de um ilícito. Isso é muito poroso, não é um conceito fechado. E é a sua verdade laboral que vai definir se você se enquadra nesse conceito assedioso ou não. A inanição laboral, ela não traz consigo, em seu conceito, um marco temporal para se estabelecer, olha, um dia não é assédio, 2 dias não é assédio, 3 dias não é assédio, 30 dias já é assédio. Por isso varia. Então, se o seu local de trabalho ele não é adequado para o exercício da sua atividade, muitas vezes o empregador, esperando que esse trabalhador peça demissão, ele o desanima, deixando ele nessa situação assediosa, onde os demais trabalhadores do departamento ou da empresa vão começar a tratá-lo com desdém. Ele deixa de ter atribuições, ele tem suas competências esvaziadas e ele fica ali sem nada para fazer. Isso pode gerar piadinhas horizontais, os colegas da mesma hierarquia podem fazer alguma piadinha que é tutelável pelo empregador e o empregador é responsável, ou até um assédio vertical, vindo dos subordinados dessa pessoa, vindo de baixo para cima, ou até mesmo do chefe, da chefia para baixo, deixando esse trabalhador aí sem uma atividade. Isso pode sim gerar uma indenização, inclusive, e pode ser um caso até de pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, a depender da prova do caso concreto. Verificando ali que esse empregador, que ao fim e ao cabo é o que a empresa quer nesses casos, deixar esse trabalhador sem nenhum tipo de atividade para que, desmotivando-o, ele esmoreça e peça demissão. O assédio moral é uma conduta reiterada, abusiva, praticada contra determinada pessoa ou um grupo determinado de pessoas, no sentido específico de violar os seus direitos da personalidade e, ao fim e ao cabo, fazer com que eles
peçam demissão. Nesses casos, que é o que você deve estar querendo saber, o que fazer quando eu sou vítima desse tipo de assédio moral pela inanição laboral? Se você estiver num estabelecimento em que há uma organização sindical, é importante que se procure a representação sindical, que se procure a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. A CIPA ganhou mais um A aí na sua sigla. A CIPA ela tem por função precípua combater o assédio, e esse tipo de assédio é um assédio muito danoso à psique da pessoa. E se nada disso resolver, o trabalhador ele tem condições de fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, do Poder Executivo, ou então no Ministério Público do Trabalho pelo site www.mpt.gov.br. Nos dois casos as denúncias são anônimas. Ou então individualmente procurar o seu advogado de confiança, sempre lembrando que na dúvida você deve sempre procurar seu advogado de confiança para que individualmente seja possível aferir o caso concreto, e verificando que há o cenário de assédio moral pela inanição laboral, procure-se aí a Justiça do Trabalho como forma de coibir, numa ação mandamental, né, uma obrigação de fazer, para que esse empregador se abstenha de cometer esse ato ilícito. É uma obrigação de não fazer, melhor dizendo. Tá? Então é esse o recado de hoje, e na dúvida procure seu advogado de confiança, porque o direito é para todos.